Paz do Senhor, queridos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento que Ele nos proporciona, de nós estarmos na sua casa, na sua presença, dando início a esse primeiro trabalho com esse nome, Aviva ADJL. E o nosso objetivo não é outro, irmãos, senão nós buscarmos um pouco mais a presença de Deus, para que a gente esteja pronto, capacitado e preparado para lidar com tudo aquilo que a vida nos traz, ou que Deus coloca diante de nós. Eu quero agradecer os irmãos que atenderam a nossa convocação. Eu sei que a gente está vivendo um período que até para ir para a igreja a gente pensa 2, 3 vezes. E eu estou muito feliz aqui de ver todos vocês aqui. Mas a minha felicidade hoje ela está dobrada por causa de uma mineira que está ali, ó. Aleluia. A nossa irmã Conceição. Fica de pé, Conceição, mais uma vez, por favor. Vocês lembram que nós passamos aqui quase 40 dias clamando por uma irmã chamada Conceição? É essa mulher aí, ó. Glória a Deus. Ela esteve no Vale da Sombra da Morte, mas não chegou a hora, né, irmã Conceição? Amém, Jesus. Eu congreguei com um presbítero, o nome dele era José de Paulo. Ele dizia assim: quem Deus não mata não morre. E a nossa irmã foi lá no vale e voltou. Lógico, pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu desejo de vida, mas também pelo clamor da igreja. Fica de pé, Vânia, por favor. Aquela é a filha dela, é minha cunhada. Ela é esposa do meu irmão Daniel. E ela deu testemunho que quando ela foi para Minas, ela chegou lá, os irmãos dela já acharam que a mãe estava morta. Por quê? A doença é grave, já vitimou muita gente no Brasil e achavam que ela seria mais uma. Já tinha gente até em depressão, né, Vânia? Mas aí o Espírito Santo, olha a importância do Espírito Santo na vida do crente, tocou no coração dela, para ela levantar um clamor junto com a família. Naquele momento a família toda da irmã Conceição, filhos, netos, genros, todo mundo, os que estão no Brasil, ela tem filho nos Estados Unidos, esposo fora do Brasil, né, irmã? Portugal, é isso? Todos começaram uma corrente de clamor e de oração pela vida dela. Chega me arrepio quando eu falo. E aí ela avisou a gente. A Nívia me ligou chorando, que é a irmã dela, a irmã da Vânia, filha da irmã Conceição também. Pode sentar em nome de Jesus. E aí a igreja aqui em São Paulo, a igreja em Minas, a igreja do Brasil, porque ela conhece muita gente, começou a clamar ao Senhor. E eu me lembrei, sabe do que diz a palavra? Que Pedro estava preso, pastor Dorival, e a igreja fazia contínua oração por ele, e foi assim que foi feito pela vida da irmã Conceição. Glória a Deus. E ali a igreja começou a clamar, e quando a igreja começou a clamar, de início a situação não melhorou, ela piorou. Ela foi entubada, passou por momentos muito difíceis e críticos ali. Foram 35 dias, irmã, de internação, 23 dias só na UTI e uns 35 dias internada, né? Mas, irmãos, para a glória de Deus, quando a irmã chegou em casa, a Vânia fez um vídeo, eu compartilhei com os irmãos da nossa igreja, todo mundo chorou e se alegrou, e nós vamos aplaudir o Senhor nessa noite pela vida da irmã Conceição e pelo milagre que Deus fez na vida dela. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, viu, irmão? Que Deus lhe dê longa vida, que Deus te dê muita saúde. Chora mesmo, porque vale a pena a gente chorar nos pés de Jesus, porque quem chora nos pés de Jesus canta o hino da vitória. Amém? Eu quero começar a minha ministração nesta noite com esse testemunho, que é a vida da irmã Conceição. Então, irmão, não importa o que você está vivendo, para os homens parece impossível, mas para Deus não é. Então eu quero começar nesta noite estimulando a tua fé, dizendo: quando tudo parecer perdido, não se desespere, corre para os pés de Jesus, porque nos pés de Jesus, alabaçuricanta, alabaxanta, alabacaia, a resposta da parte do Senhor. Queridos, nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 18. E eu quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que oraram pela nossa irmã, e não só por ela, por tantos outros pedidos de oração que nós temos feito ali no grupo, aqui da nossa igreja. Quantas pessoas têm sido abençoadas pela tua intercessão? Então não deixe de clamar. Esta igreja começou no dia 16 e vai até o dia 23 de dezembro com um propósito de oração de todos os dias nós orarmos.
nem que seja 15 minutos, 5 de manhã, 5 ao meio-dia e 5 à noite, em favor dessa igreja e dos propósitos que nós colocamos ali. E nós já começamos a ver um trabalhar de Deus. Na terça-feira os homens estão convocados para jejuar, na quinta-feira as mulheres e na sexta os jovens e adolescentes. Esse dia o meu filho chegou para mim e falou: pai, hoje eu jejuei até as 16 horas. Eu falei: glória a Deus. É isso aí, irmãos. É isso que nós precisamos entender, que nós estamos deixando um legado. Isso nós construímos na vida dos nossos filhos. Você faz isso na vida dos seus filhos, eu faço na vida dos meus, e todos nós fazemos na vida dos nossos filhos, na fé e dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18, apenas um versículo para a nossa meditação, que diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Em algumas versões está contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga assim comigo: enchei-vos. Mais forte: enchei-vos do Espírito. Agora vira para você que está do seu lado, diga para ela assim: encha-te do Espírito. Amém? Queridos, eu estava meditando essa semana, dia 14 agora, daqui a alguns dias, completa 6 anos que nós iniciamos essa obra, esse ministério. Foi dia 14 de 12 de 2015 que nós nos reunimos no domingo à tarde e iniciamos esta obra ali com vários jovens, algumas famílias que estão aqui, como a do pastor Marcelo e a minha, que ainda congrega conosco. E ali nós iniciamos essa obra. E eu pensei: meu Deus, 6 anos pregando numa igreja, pastor Dorival. 2014, é isso mesmo, 2014. E aí eu fiquei pensando: o que eu vou falar com a igreja que eu já preguei 6 anos para ela? Já preguei de terça, de domingo, de manhã, de tarde, de noite, mando ministração toda semana, e eu fui orar a Deus. E até ontem à noite de madrugada Deus não tinha me dado a palavra ainda. E aí eu, orando ao Senhor nessa madrugada, Deus trouxe à luz ao meu coração o seguinte tema, porque eu queria falar sobre o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Mas dentro disso eu queria um direcionamento de Deus para me entregar para a igreja. E o Espírito Santo ministrou claro no meu coração. Eu rapidinho peguei as referências bíblicas, que não é nada de novo, mas que é um direcionamento de Deus para a nossa vida. Deus colocou no meu coração que é para mim falar para a igreja sobre 8 estágios que nós podemos viver com o Espírito Santo. O que é um estágio? O estágio é algo maior, né? Na verdade, o estágio é uma parte de um processo. E eu quero falar sobre 8 partes desse processo que nós vivemos com Deus, ou que Deus quer viver com nós. Porque assim, sempre Deus está mais interessado naquilo que nós queremos do que nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que opera tanto o querer como o efetuar ou o realizar. Então quando você pensa assim: poxa, eu estou com vontade de orar, na verdade não é você que está com vontade de orar, já é o Espírito Santo te impelindo para a oração, missionário Eliette. Dessa maneira. Viu, presbítero Verdinho? Já é o Espírito Santo dizendo assim: ó, é esse o meu querer. E nós precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus quer, para a gente se alinhar a isso. Por isso que eu comecei com o testemunho da irmã Conceição, porque assim, muitos na família, às vezes, por não estar alinhado ali com a voz do Espírito, achavam que era momento de despedida. Deus toca no coração da minha cunhada aqui para que viaje para Minas. E naquela época, naquele momento, Minas era o centro da pandemia no Brasil. E aí o meu irmão até falou, ele comentou comigo: poxa, o que a Vânia vai fazer lá? Eu falei: rapaz, se for direcionamento de Deus, que assim seja, né? E assim aconteceu. Ela foi para lá, quando ela chegou lá, ela se sentiu dirigida por Deus. Olha aí, o querer de Deus e o realizar, a levantar um clamor, a unir a família em busca de um propósito. Então foi isso que eu pedi para Deus: eu quero um direcionamento para me entregar para a igreja e para aqueles que estão nos acompanhando. Então Deus falou para mim que o Espírito Santo quer nos levar a 8 estágios. E na última quarta-feira, nas 2 quarta-feiras, nós estávamos falando justamente sobre isso, usando a figura do patriarca Jó. O pastor Dorival começou a falar na outra quarta, e eu dei continuidade nessa sobre esse assunto, que Jó vivia num nível muito superior ao nível dos seus amigos. Os seus amigos eram homens inteligentes, sábios, entendidos, poderosos, mas eles estavam no andar de baixo. E eu até usei o exemplo da Jaqueline. Eu fui sábado na casa da Jaqueline visitar lá. Que bênção, viu? Fiquei muito feliz por ela. E quando eu cheguei ali, ela falou: pastor, eu estava preocupada de quando saísse o meu apartamento, sair no primeiro andar.
Porque no primeiro andar você está perto do barulho, você está perto do estacionamento, você está perto do parquinho com as crianças, é uma verdadeira perturbação. E quando nós estamos no nível de baixo, com Deus, é isso que acontece. A gente ouve todas as vozes, todo o barulho nos incomoda, tudo aquilo atrapalha a nossa concentração. Agora, quando você começa a subir de andar com Deus, que são os níveis que o Espírito Santo quer nos levar, a nossa visão vai mudando, o nosso olhar vai sendo transformado, a maneira de reagir às situações vai sendo outra. E foi isso que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo quer levar a gente para o andar de cima. E quando eu cheguei, ela falou: e aí, Jaque, onde é que é a bênção? Ela falou: pastor, o prédio tem 15 andares ou 16? O prédio todo? O prédio tem 16 andares. Ela está lá no 11º. Você sobe lá de cima, irmãos, dá para você ver a sua visão panorâmica assim da Piraporinha, lá no Vergueiro, lá no Ibirapuera. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer tirar você do térreo e levar você para mais perto dele. Você entendeu? Não entendeu nada. Se tivesse entendido, você tinha levantado a mão e dado glória para Jesus. Entenda, Deus não quer você aqui no térreo. Você aqui no térreo, você é salvo. Você vai morar no céu, mas você não vai ter a visão panorâmica das coisas que Deus quer mostrar para você. Você lembra daquela ilustração da águia? A águia, quando ela está indo aqui, que vem tirar uma grande tempestade, o que ela faz? Como sendo uma das aves que voa mais alto, que tem mais poder nas suas asas, que é a figura do crente na Bíblia, sabe o que ela faz? Ela começa a subir, e a tempestade vem vindo, ela vai subindo, e a tempestade vai chegando, e ela vai subindo. Quando a tempestade está perto de pegar ela passou acima da tempestade, e a tempestade passa por baixo, e ela passa por cima, e quando a tempestade passa, presbítero Rodrigo, aí ela desce novamente para o nível que ela tem que ir. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Então Deus não quer você aqui no primeiro nível, Deus não quer você no primeiro estágio. Deus tem algo mais para a sua vida, pastor Jorge. Deus tem algo mais profundo, Deus tem algo mais verdadeiro, Deus tem algo maior, amém? Quem crê, diga amém. Então o primeiro estágio que todo cristão ele deve viver é o estágio onde o Espírito Santo te convence. Pastor, coloca para nós João capítulo 16, do versículo 7 ao 11, que é o estágio que o Espírito Santo pega o homem natural e convence ele das coisas de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 16, do versículo 7 ao 11, que o Espírito Santo convenceria o homem da justiça, do juízo e dos seus pecados. Olha o que diz, ó: todavia digo-vos a verdade, convém, palavras de Jesus, que eu vá, pois se eu não for, o ajudador ou o consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo, ou seja, os homens, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então diga assim: primeiro estágio, me convencer. Isso vocês todos que estão aqui já passaram. Você já aceitou Jesus. Você já está no primeiro estágio obrigatoriamente se você caminha com Jesus. Segundo estágio, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Nesse estágio, sabe o que ele faz? Ele não só te convenceu, ele te marca. Você passa a ser propriedade dele. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos trazer a ideia do selo para os dias de hoje. Não na época de Jesus, nos dias de hoje o selo é uma marca. O selo é um reconhecimento de propriedade. Quando você manda uma carta para o exterior, quando a carta chega lá que a pessoa pega, selo do Brasil, ele sabe de onde é a carta. O Espírito Santo, no segundo nível, o que ele quer fazer? No segundo estágio, ele quer te marcar. Ele quer que você seja propriedade dele. E ele quer que habitar em você, morar em você, marcar você. Ele quer que por onde você passar, alguém olhe e diga: aquele é um crente, aquela mulher serve a Deus, o jeito dela falar é diferente. É mais ou menos o que aconteceu no Antigo Testamento com o profeta. O profeta passava todo dia, pastor Dorival, entrando na cidade. E quando chegava ali, uma mulher chamou o seu marido e falou: olha, eu vejo que esse homem vem de longe, e ele viaja muito para vir aqui na cidade ministrar, abençoar o povo. Vamos fazer um quartinho no fundo da nossa casa, nosso terreiro é grande, vamos colocar ele lá no fundo, colocar uma mesinha, uma cama, e ali ele vai viver. Sabe por quê? Tenho visto que ele é um homem de Deus.
Mas Deus não quer você só no segundo estágio. Deus quer te levar para o terceiro. E o terceiro que nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, e que o pastor leu lá no capítulo 2, no versículo 1, 2, 3 e 4 de Atos. No terceiro estágio, irmãos, é o estágio de Deus te encher. Te encher para quê? Ele quer te encher para que você possa, Ele quer encher da sua graça até você transbordar. No primeiro estágio Ele te convence que você tem que mudar. No segundo estágio Ele te marca, você é propriedade dele. No terceiro Ele te enche de graça para que não seja só para você, mas que transborde, caia para fora. Sabe por que tem tanta gente, tanto crente nessa pandemia prostrado? A pandemia não derrubou os crentes, irmãos. A pandemia revelou as fraquezas que nós temos dentro de nós e a nossa dependência de cultuar coletivamente. Porque quando nós estamos cheios do poder de Deus, irmãos, não são as quatro paredes que vai fazer a diferença. A gente pode estar dentro do nosso lar, a gente pode estar dentro do hospital, a gente pode estar dentro de uma empresa, a gente pode estar no exterior do Brasil, aonde a gente estiver, tem uma marca de propriedade. Você está cheio da glória e do poder de Deus. Então o que a pandemia revelou para nós? Que nós não estávamos cheios o suficiente para lidar com a tribulação que chegou e bateu na porta de São Paulo, do Brasil e do mundo. E por isso nós entendemos que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Se fechar tudo em janeiro, você vai ficar em casa assim, você não vai quebrar a lei, mas você vai estar lá cheio e cheia da glória, do poder e do Espírito de Deus, servindo ao Senhor com alegria. E se não fechar nada, pastor Davi, nós vamos estar aqui com porta aberta, ganhando almas para o reino de Deus e fazendo a diferença na vida de alguém. Aleluia, Pai, glória a Deus. Terceiro estágio, é o estágio que Deus te enche. Quarto estágio, é o estágio que Ele te enche, mas Ele te revela um propósito. Porque quando Ele enche, não é só para você dizer, agora eu estou cheio, eita, a canelinha está pegando fogo. Não é isso. Estou correndo um sapatinho de fogo, não é isso. Quando Deus te enche, é porque Ele sabe que tem alguém que precisa de você. É porque tem alguém que você precisa voltar o seu olhar. É porque Ele tem um propósito nisso. Talvez o propósito seja você cuidar de crianças. Talvez o propósito seja cuidar de mulheres. Talvez o propósito seja pastorear uma igreja. Talvez o propósito seja ser um evangelista, um presbítero, um pastor, uma diaconisa, um diácono. Talvez o propósito seja ganhar sua família, eu não sei. Os propósitos de Deus são diversificados. Mas Atos capítulo 1, versículo de número 8, eu vejo um. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os seus discípulos: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Diga assim, no quarto estágio, Deus faz de mim uma testemunha, com resultado. Irmãos, porque o trabalho do cristão tem resultado. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 58, está escrito que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então o que você está fazendo para Deus, Deus está vendo. O homem muitas vezes não vê, porque a gente tem visão limitada, porque a gente tem um monte de coisa na cabeça. Às vezes a gente esquece de elogiar. Aliás, é uma palavra para a igreja dos dias de hoje. A gente tem que criticar menos e elogiar mais. Porque a crítica, quando ela não vem recheada, irmãos, de elogio, ela destrói, ela acaba com a vida da pessoa. Mas quando ela vem com reconhecimento do que a pessoa faz, ela corrige erros, ela direciona propósitos, ela levanta caídos. Mas primeiro elogia, depois critica, depois elogia de novo. Eu aprendi que toda crítica tem que vir dentro do sanduíche. É que nem cachorro quente. Tem que vir no sanduíche, porque se vier só a crítica, ela te mata, ela te destrói. Então o ser humano precisa primeiro elogiar, reconhecer. Depois disso você faz a crítica corretiva, construtiva, que é para ajudar, não é para derrubar. Depois você elogia de novo, reconhece de novo, agradece de novo, e aí a pessoa vai te ouvindo. Mas se você só critica, pode ser marido, pode ser pai, pode ser filho, pode ser patrão, pode ser pastor, não ajuda, derruba, atrapalha. Então, elogia, reconhece, agradece, depois critica. Porque aí sim, se você sempre estiver com essa conta emocional com o outro, quando você fizer uma crítica, ele não vai rejeitar a sua crítica, porque ele sabe que você já reconheceu.
você já agradeceu, você já valorizou. Então quando vier a crítica, ela vai ser construtiva. Então no quarto estágio, Deus quer te encher, como fez com os apóstolos lá em Jerusalém. Qual era o propósito? Que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Quinto estágio, Deus quer te usar poderosamente para o bem de outros. No quarto estágio, Ele faz você ver, para que você tenha resultados. No quinto estágio, a coisa realmente começa a acontecer. E foi nesse estágio que Jesus viveu o ministério dele todo. Desde o dia que ele foi batizado nas águas, que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e Deus falou: esse é meu filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo de número 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós aprendemos na teologia que Jesus, enquanto homem, ele foi um homem perfeito. E como homem perfeito, como todos nós, ele dependia da atuação do Espírito Santo na vida dele para ter um ministério frutífero. Você está inconformado com os seus resultados espirituais? Eu estou inconformado com os meus resultados espirituais. E por isso está inconformado é que eu estou aqui numa Viva Nejadale pedindo: Deus me encha mais. Eu quero ser resposta para a minha geração. Irmãos, eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Eu estou com 45 anos de idade, mas os últimos anos da minha vida daqui para frente, eu quero que sejam anos frutíferos. Eu quero deixar um legado na vida das pessoas, na minha família, nessa igreja, e enquanto puderem ouvir a minha voz. Deus é minha testemunha. Eu nunca postei um vídeo no YouTube ou no Facebook para mim me aparecer. O meu objetivo é que alguém longe, longe, longe de mim possa ouvir a palavra de Deus. Esse dia nós estávamos fazendo um culto e tinha uma pessoa lá nos Estados Unidos acompanhando. Outro dia nós estávamos fazendo um culto, uma pessoa estava chorando lá na Bahia. Outro dia nós estávamos fazendo um culto, um pastor estava glorificando a Deus lá no Paraguai. A igreja não pode ignorar a tecnologia, irmãos. O diabo está usando a tecnologia todo dia para acabar com a família, para acabar com uma família tradicional, para tentar destruir os filhos dos crentes. Os crentes têm que acordar, irmãos, e têm que começar a usar a tecnologia a serviço do reino. Vamos bombardear o mundo com a glória de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Jesus. Use os canais que Deus te deu. É, papai, aleluia. Glória a Deus. É muito bom nas redes sociais a gente compartilhar algumas coisas que a gente gosta, mas use a sua rede social. Quantas pessoas que só vai ter acesso ao Evangelho através dessa postagem sua? Continuando. Então o Espírito Santo quer te usar poderosamente para o bem dos outros, como ele fez com Jesus. Eu não tenho dúvida, se Jesus estivesse hoje aqui, ia ter um site, jesus.com.br. Não tenho dúvida. Jesus inovou na sua época, irmão. Você acha que ele não inovar hoje? Você acha que ele ia ficar com essa mentalidade retrógrada? Agora, lógico, use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Porque tecnologia é bênção ou maldição, vai depender da forma que a gente usa. Se usar mal, eu vou dizer para você está na roça. Se usar mal, a sua vida espiritual vai lá embaixo. Mas se usar para a glória de Deus, você vai ganhar muita alma para Jesus, vai plantar muita semente, vai edificar a vida de muita gente, e vai ser que nem Jesus, vai andar fazendo bem, curando muito oprimido do diabo. Sexto estágio, Deus quer te fazer alguém ousado no reino. Porque não basta ser ousado. Tem aquele que se fala: poxa, fulano de tal é ousado por Deus. Agora tem outro que você fala assim: fulano de tal é ousado e ousado. Tem um algo mais, ele já subiu mais um andar, está lá na direção da casa da Jaqueline, 11º estágio, já subiu mais um andar. O que é essa ousadia? É o que está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. A Bíblia diz que eles foram ameaçados, intimidados, e foi dito para eles: não prega mais o Evangelho. Irmãos, eu sou amigo de pastores, eu não quero criticar ninguém aqui. Mas deixa eu falar para você, tem pastor que desde o início dessa pandemia praticamente não está fazendo nada. Eu não estou falando que a gente não tem que se cuidar, mas você não sai para trabalhar.
Eu saio para trabalhar. Isso é verdade. Eu estou trabalhando e fico pensando na missionária Liette. Dentro do busão lá, E só dando glória. entupido de gente. Eu e o Rodrigo estamos lá no hotel, trabalhando. E no pico da pandemia nos outros países, estava chegando a gringo, né, Rodrigo? E você tem que pegar na mala, você tem que ajudar, levar no quarto. Por que a gente se expõe, irmãos, para as coisas deste mundo? Para suprir as nossas necessidades materiais. Mas a gente não quer, isso aqui, esforço para se expor com as coisas de Deus. Isso é verdade, agora. Desperta, querido. Deus quer levar você para outro nível, o nível da ousadia. Paulo disse assim, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Ele disse mais, ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, Jesus. Ele disse que nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Ele disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que se cumpra em mim a vontade, o ministério, o desejo, o propósito de Deus. A gente não vai sair por aí, irmão, com a cara aberta, que nem alguns negacionistas dizem, não está tendo pandemia. Está tendo pandemia sim. Já morreu 180 mil pessoas no Brasil. Mas se eu trabalho 6 dias por semana lá na minha empresa, por que eu não posso vir um dia na igreja, me encher do Espírito Santo, para nos outros 6, pá no diabo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando você está ousado no Espírito, sabe o que acontece? Você usa as armas espirituais para se fortalecer, mas também para repreender o maligno na vida do outro. Nessa pandemia, uma coisa que está imperando, que o diabo gosta muito dela, é o império do medo. E o medo, ele aniquila a fé até no coração do cristão verdadeiro. E nós não podemos viver, irmãos, aniquilados pelo medo. Alimente a sua fé, e os seus medos vão morrer de fome, alguém já disse. Sexto estágio, ele te faz ser alguém ousado no Espírito. Atos 4:31. Mesmo sob ameaça, a Bíblia diz que tendo eles orado, moveu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos, vou dizer de novo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Sabe por que hoje, irmãos, o Espírito Santo enche o irmão da direita e não enche da esquerda? Renova da frente, mas não renova de trás? Porque não estão todos reunidos. Está no mesmo tempo, está no mesmo lugar, mas a cabeça não está no mesmo propósito. Queridos, quando nós nos reunimos num local como esse, nós temos um propósito. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é a glória de Deus. Se você estiver aqui e o coração estiver lá fora, não vai acontecer nada. Mas se você estiver aqui de espírito, alma e corpo, quando der 21 horas que você sair por aquela porta, você sai avivado, renovado, restaurado, curado, cheio de Deus para dar mais para alguém. Sétimo estágio, ele te prepara para ouvir melhor o Espírito Santo. Eu li algumas vezes lá em Apocalipse, capítulo 2, 29, 2, 11, 2, 17, 2, 7, 3, 13, 3, 6, 3, 22 e 13, 9, 7 vezes o Espírito Santo dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu não imaginei, pastor, que o Espírito Santo falava isso também em outros cantos da Bíblia. E eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu encontrei também lá em Mateus 13, 43, Mateus 13, 9, Mateus 11, 15, Marcos 4, 9, Lucas 14, 35, Lucas 8, 8, Mateus 13, 43, Marcos 7, 16, Marcos 4, 23 e algumas outras referências bíblicas. Jesus dizendo: quem tem ouvidos ouça. Nas passagens de Marcos, João, Lucas e Mateus, quem disse quem tem ouvidos ouça foi Jesus. Lá no Apocalipse, às 7 vezes, quem falou para João, quem tem ouvidos ouça, também foi Jesus. Olha a conexão da Trindade, pastor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando junto. Olha o poder da unidade na vida da igreja, irmãos. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue êxito como outras igrejas conseguem? Está faltando unidade para nós. Está faltando harmonia. E sabe o que traz harmonia e unidade para a igreja? Primeiro, visão de propósito.
entender o que Deus está colocando no coração da liderança. Segundo, comprar a visão, vestir a camisa, se alinhar àquilo que Deus está enviando para a igreja. Deus está falando forte na igreja brasileira, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, acorda. Em todas as grandes crises históricas, o povo de Deus caiu de joelhos, orando e clamando a Deus. No meio dessa pandemia, no mundo já morreu quase 1,5 milhão de pessoas por causa dela. E tem crente assobiando, achando que não está acontecendo nada. Acorda em nome de Jesus. Quando a igreja entende o seu papel, ela desperta, ela passa para um novo estágio, para um novo nível, e ela começa a fazer a diferença. Então, sempre nas grandes crises houve grandes avivamentos. Por que não está havendo um grande avivamento nessa crise? Porque a igreja está desapercebida. E Jesus disse: estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Então, no 7º estágio, Deus te dá mais sensibilidade espiritual para você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz de Jesus. Como é que está a sua sensibilidade para as coisas de Deus? Você tem ouvido Deus? Porque Ele nunca parou de falar. Ele nunca parou de falar, Verdinho. Ele nunca parou de falar, pastora Denise. O problema é que a gente está com a cabeça cheia de tanta coisa, mas de tanta coisa. E Deus nessa noite te trouxe para aqui, ó. Olha para cá, ó. Para isso, olha. Ele está tirando o véu que estava atrapalhando você de ver. Aquilo que estava te distraindo nesse Aviva DJL. Serão 6 dias, 3 sexta-feiras a partir de hoje, 3 domingos a partir do próximo domingo. Deus vai tirar aquilo que está atrapalhando a nossa visão, que está atrapalhando a nossa sensibilidade espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai terminar este ano do jeito que você está. Você crê comigo? Diga amém. Diga eu creio. Diga assim: essa palavra é para mim. Porque muitas das vezes a gente vai pensando, poxa, o fulano tal faltou, essa palavra era para ele. Não era não. Deus não erra de medicamento. Quem erra de medicamento é os médicos de hoje, os enfermeiros de hoje. Que dá medicamento errado, Deus não. Deus está dando esse remédio para a gente aqui porque Ele sabe que a gente precisa. Ele quer você no 7º nível. E no 7º nível, sabe o que você tem? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vai para Minas, olha. Estou indo embora. Volta para São Paulo. Voltei. Vai para Paraíba. É assim que Deus faz. Agora, quando a gente não tem sensibilidade, irmãos, a gente está que nem Jonas no navio. Deus fala: vai para Nínive. Ele pega a passagem e vai para Tarsis. E aí começa a vir tempestade, o dinheiro não rende, o devorador entra na vida da gente e começa a viver aquele inferno. E a gente começa a dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Porque na vida nós temos 2 coisas, irmãos. Nós temos uma coisa chamada provação. Provação são situações que você entra porque Deus te leva. Olha o deserto de Jesus. Deus chega para Jesus assim e fala: vai para o deserto, porque você vai ser tentado pelo diabo, para ser aprovado e voltar lá pronto para fazer seu ministério. Jesus foi 40 dias no deserto, cheio do poder de Deus, vence o diabo, os anjos servem ele e o ministério é frutífero. Isso é prova, isso é deserto, isso é Deus que leva. Agora tem a luta. A luta é o deserto que eu entro por vontade própria. Deus usou poderosamente Elias em Israel. Desceu fogo do céu, lambeu a água, queimou o altar, acabou com o holocausto, mas o povo não se converteu. Aí ele começou a virar crente mimimi. Deus não me usa, o Espírito Santo de Deus não está comigo, só eu que sou crente em Israel. Aquela conversa que a gente já está acostumado. Aí o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Não há nenhuma menção nas Escrituras que Deus mandou ao missionário ambiente. Ele, de livre e espontânea vontade, ele não foi provado, ele foi atrás de uma luta. Toma cuidado com as suas decisões e as suas escolhas. Nossas decisões e as nossas escolhas podem deixar a gente muitas vezes numa luta maior do que a gente imagina. E aí não adianta culpar o devorador, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar o marido, os filhos, o pai, a mãe, não. Foi coisas que nós vamos buscar com as próprias mãos. Mas quando a gente tem sensibilidade, o Espírito Santo diz: agora é no deserto, lá vou eu para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo chegou para Filipe lá no capítulo, lá em Atos dos Apóstolos, e disse: vai para a beira da rua. Beira da rua, Deus? É, beira da rua. Ela vai para a beira da rua e fica lá. O que eu estou fazendo aqui? Tem um propósito, sensibilidade com Deus. Lá está ele, parado, aguardando. De repente vem lá um eunuco de Candace, dentro de uma carroça. Lê na Bíblia, o profeta Isaías. Aí quando chegou perto dele,
Quer carona? Quero, sobe aí. Porque o Espírito Santo ministrou que era para ele subir na carroça. Ele subiu na carroça, quando ele olhou, o camarada está com o rolo do profeta Isaías, o livro aberto e lendo. Você entende o que você lê? Perguntou o Felipe. Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E ele começou a explicar. O que está escrito é do Messias, o Messias é Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus e mandou a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Você crê? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma poça d'água. Aí falou, peraí, eu estou vendo um bocado de água ali, posso batizar? Felipe olhou para ele e falou, é lícito se tu creres. Ele falou, eu creio. Ele desceu, batizou o homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? O homem foi para a Etiópia. E segundo a história bíblica, e segundo a história eclesiástica, ele se tornou um dos grandes evangelistas lá na Etiópia, ganhando milhões de vidas para Deus lá na África. Sabe por quê? Porque um homem se deu ao ridículo. Porque ir para a rua, ficar olhando para um lado e para o outro, para a rua vazia, é ridículo. Muitas das vezes Deus dá umas ordens para a gente que a gente pensa, isso é ridículo. Ah, não é ridículo não. Deus que conhece passado, presente e futuro como se fosse agora, Ele sabe o que é melhor para nós. Cuidado quando Deus fala uma coisa para você e você pensa, isso é ridículo. Os homens que entenderam isso, sensibilidade do Espírito Santo, quem tem ouvidos ouça, sétimo nível. Aqueles que estavam nesse nível, irmãos, fizeram diferença muito grande na vida de outras pessoas. Oitavo nível para nós encerrarmos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vou ler e a gente já para. No oitavo nível, irmãos, Deus ele quer te ressuscitar, como Ele fez com Jesus. Mas pastor, eu nem morri ainda. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. É verdade. Quem não for novo, de velho não escapa. A não ser que o arrebatamento seja antes. Mas a promessa 8 e 11 até o versículo 17. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos... Pode deixar lá, terminei. Segura, nós vamos ter só esse. Há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos ficar só nesse, já deu para a gente entender. O que Paulo está dizendo aqui? O mesmo Deus que ressuscitou Jesus, que tirou ele depois do sepulcro, depois de 3 dias morto, é Ele que vai ressuscitar cada um de nós. O corpo velho vai ter que ser sepultado um dia. Se não for de Covid, irmãos, vai de asma. Se não for de asma, vai de bronquite. Se não for de bronquite, cai do avião. Se não cair do avião, o carro passa por cima. Mas um dia todos nós vamos. É verdade, Senhor. Ou novo ou velho, todos nós vamos. Essa é a nossa caminhada. Agora sabe qual é o diferencial? Você está pronto? Você está pronta? Você está pronto, jovem? Ah, mas eu sou muito jovem. Muitos jovens já se foram hoje. Todo dia morre no mundo cerca de 140 mil pessoas. Mas fica tranquilo que sempre vai ter mais gente, porque nasce mais de 200 mil. O saldo é mais de 60 mil. Então sempre vai ter companhia. Mas irmãos, um dia vai ser a nossa vez. E nesse oitavo nível, você está pronto para dizer como Paulo: combati o bom combate, já. Terminei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa está preparada para mim. E não só para mim, mas também para os crentes lá do Jardim Letícia. Para todos quando amarem a sua vida. Quem ama aqui a vida de Jesus? Fica de pé em nome do Senhor Jesus.